Fala, torcida do Timão, estou aqui com mais um conteúdo para vocês, trazendo mais informações sobre o Corinthians, que fez um excelente jogo contra o Vasco, ganhando aí por 3-2. Dorival fez uma excelente escalação, apesar dos desfalques que o Corinthians tem aí, sem o Memphis Depay, né, que é um dos desfalques, e é um dos melhores jogadores aí do Corinthians. Pessoal, antes de começar o conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. E também vocês sempre vão estar recebendo conteúdos de qualidade, como esse aqui, dos melhores programas de esporte do nosso país. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Olhando para o Corinthians, Raed, foi um time que hoje teve, digamos, um desfalque importante, mas é uma opção do Dorival, talvez pensando em sequência Copa do Brasil. Garro ao longo da semana, né? Deu entrevistas falando que a questão do joelho não está 100% recuperada, é uma questão crônica, né? Que ele tem uma lesão crônica no joelho. Ao longo da temporada ele já ficou fora do time em alguns momentos. Ele disse que essa sequência de jogos do Corinthians em duas competições, né? Em Copa do Brasil e em Campeonato Brasileiro, estava fazendo com que ele sentisse dores, mas não era o momento de sair do time, pelas partidas decisivas que o Corinthians tinha pela frente. Coincidência ou não, hoje ele começou no banco de reservas, até entrou no segundo tempo, mas aí o Dorival entra com 4 volantes de ofício, né? E ainda assim consegue criar mais do que o Vasco dentro da partida. Porque conseguiu tirar ali a zona criativa do Vasco. Em determinado momento da partida, por exemplo, o Vasco estava com o David aberto na esquerda, o Ryan aberto na direita, e os dois por dentro eram o Felipe Coutinho e o Nuno. E para o Vasco tentar fechar o corredor do Corinthians, né? Para evitar que o Corinthians conseguisse sair do sistema defensivo pelos corredores laterais, né? E só que aí, rapidamente, o Corinthians, com esses 4 jogadores de meio de campo, ali, de controle de jogo de meio de campo, Ranieri, Bidon, fugiu aqui, calma aí, vou pegar aqui a escalação do Corinthians. Charles, Maicon, Ranieri e Bidon. Esses jogadores, eles acabaram preenchendo ali bem o espaço e ainda tinha o Kaique fechando o corredor do lado esquerdo. Então, foi um Corinthians mais ou menos ali numa espécie de 4-1-4-1, fechando a linha de passe do Vasco, e aí o Vasco não conseguia sair do sistema defensivo, o Corinthians conseguiu construir a vitória basicamente com esses jogadores. Com relação à Copa do Brasil, obviamente, se tem uma possibilidade de título para o Corinthians na temporada, é a Copa do Brasil, e você tem só um dos seus 3 jogadores principais, se preserva o jogador para o confronto do meio de semana da Copa do Brasil. E o Garro, mesmo assim, quando o Garro entra, o Garro participa do gol. O gol coloca o Corinthians à frente, né? Ele chuta pro rebote do Mateuzinho, dá o cruzamento. Não, o chute do Garro, rebote do Jardim, Mateuzinho cruza pro... sim, o rebote do Jardim pro Mateuzinho fazer o cruzamento pro gol do Guinegão. O lance a finalização é do Garro, então assim, mal ou bem, ele acaba participando. Agora, você tem 3 jogadores acima da média no Corinthians, o Garro, o Yuri Alberto e o Memphis. Só tem um à disposição, você tem que preservar esse um. Foi a opção hoje do Dorival. E aí, Beli, a gente olha esse Corinthians, né, com dificuldade de montagem de elenco mesmo. Tá se reforçando. Hoje o Vitinho ganhou alguns minutos na reta final da partida também, mas que sofre com desfalques. O Raed falou do Memphis e do Yuri, que talvez sejam os grandes destaques desse time, esse trio, né? Era algo que o Dorival esperava tanto ter à disposição. Teve durante a Copa do Brasil, eliminou o principal rival e voltou a sofrer com a ausência desses jogadores, mas teve ainda mais desfalques para essa partida. E mesmo a gente enxerga ele tentando, dentro das soluções que ele tenta encontrar nesse Corinthians, hoje no segundo tempo, o Félix Torres entrou na lateral, porque não tinha, né, uma opção para lateral direita. A gente vê o Romero perdendo espaço nessa equipe, que durante muito tempo foi um reserva absoluto do time. Hoje ele prefere dar sequência ao Guinegão e ao Kaique. O Romero, na última partida que o Corinthians jogou com esses 2 garotos, não estava à disposição, estava suspenso. Hoje ele estava e entrou no segundo tempo, né? O Dorival prefere dar sequência e, quem sabe, com esses meninos, ter soluções para esse elenco que no momento tá curto, né? O Dorival ainda está testando a equipe do Corinthians, né? Muito por conta da ausência desses 3 nomes diferentes, né? O Garro, no caso, acabou sendo poupado ali por alguns minutos, mas é um Dorival que não tem um material humano esplendoroso à sua disposição. É um cobertor curto. A realidade das 2 equipes que se enfrentaram hoje, ela é muito parecida, né? A gente está falando de times que não têm elencos brilhantes, que têm algumas deficiências, até mesmo entre seus titulares, né? Os 11 ideais.
um time que está buscando, 2 times, na verdade, que precisam buscar alternativas o tempo inteiro. Pelo cobertor curto, não tem tanto poder de barganha na hora de você trazer jogadores de peso, jogadores que cheguem já com a responsabilidade de resolver, ou então de pelo menos assumir esse problema, né? Essa luta pela parte de baixo da tabela. E isso, então o Dorival, ele está tentando ali, ainda testando, ainda conhecendo as possibilidades do que ele pode fazer. Hoje, deu certo. Hoje, funcionou. Né? Esse maior controle do meio de campo foi crucial para que o Vasco não criasse grandes oportunidades. Né? Você anula ali um setor do Vasco que tem um jogador que é muito diferente, que é o Coutinho, né? E você exige que o resto do time também se movimente. E aí, nessa situação, o Corinthians consegue controlar melhor o jogo. Assim, não é porque você tem 4 volantes, necessariamente, que você vai ter um perfil completamente defensivo. Sim. Mas foi um jogo onde o Corinthians, ele conseguiu, em alguns momentos, controlar bem a partida. Eu gostei muito da leitura que o Gustavo Henrique fez. Porque ele falou, a gente conseguiu controlar a partida em alguns momentos, falou sobre o declínio no final, falou, se a gente toma esse gol 10 minutos antes, ia ser um desespero, a gente ia tomar um sufoco muito grande aqui em São Januário. Então, assim, foi uma leitura muito lúcida do que aconteceu na partida, porque é isso, a gente está vendo um Corinthians numa eterna fase de testes, e o Vasco também. O jogo do Vasco e Corinthians, que aí são, nesse momento, 2 times que estão brigando contra o rebaixamento, embora também olhem para outras competições. A gente está falando aqui da Copa do Brasil. Aí eu falava do Maicon, jogador do Corinthians, que foi importante hoje, fazendo esse gol, um jogador que vai conquistando espaço. No início do trabalho do Dorival, não era um titular do meio-campo, né? Com os desfalques também que o Corinthians teve nesse setor, Zé Martínez, principalmente, que era um titular absoluto, Carrídio, que talvez seja o grande desfalque do Corinthians da temporada. O melhor jogador sob o comando do Dorival era o Carrídio. E aí ele começa a buscar soluções, encontra o Maicon hoje, que, por exemplo, fez um gol importante para o Corinthians. Vamos ouvir o técnico, então, do Corinthians, Dorival Júnior, falando já em entrevista coletiva. Possíveis detalhes que teríamos dentro da partida, analisamos o Vasco a todo momento e a fundo. Nós buscamos neutralizar o que de melhor eles sempre apresentam. Não foi um jogo simples, não foi fácil. Nós tivemos um ótimo volume no último terço de campo e isso foi importante desde o primeiro tempo. Tivemos um jogo com um certo controle, porém dificultado também pelas ações da equipe adversária. Para mim foi um jogo de superação acima de tudo. Nós estamos aí com um número considerável, né, de jogadores fora e mesmo assim todos eles muito preparados, entraram, cumpriram funções e isso para mim é muito importante num momento como esse, onde nós precisamos de algumas definições e de algumas decisões. Alguns jogadores estão se apresentando muito bem, assumindo uma responsabilidade importante e criando aí possibilidades para que possamos trabalhar com novas situações, com novas possibilidades, até porque o campeonato ficará ainda mais complicado e difícil e nós teremos aí que estarmos muito mais preparados do que nesse momento em razão da própria classificação que temos nesse instante. Eu acho que é um garoto que vem crescendo, nos mostrou em treinamentos uma condição importante que nós não tínhamos, uma característica um pouco diferente principalmente do Yuri, que ocupa a função, vem aproveitando muito bem as oportunidades, vem evoluindo, crescendo, é isso que nós queremos. Só espero que continue com os pés no chão, trabalhando com tranquilidade e buscando a cada jogo ser um pouco melhor. Dorival, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Queria que você dissesse um pouquinho sobre a postura do time do Corinthians hoje, né? Um time que desde o primeiro momento propôs o jogo, foi para cima do Vasco, uma postura que agrada bastante o torcedor corintiano. Olha, Vinícius, o que eu vejo é assim, o Corinthians não é a segunda equipe do campeonato com posse de bola por um acaso. É porque para você ter posse de bola, você tem que ter organização. Você tem que ser uma equipe que tenha, naturalmente, um sistema e que desenvolva esse sistema em cima de uma possível organização. E isso o Corinthians apresenta.
Me estranha, às vezes, a nossa pontuação, porque nós temos tomado alguns gols, assim, específicos, não são gols de envolvimento das equipes adversárias, ao contrário, são gols, às vezes, de detalhes, não é? Pequenos detalhes que nos tiram a possibilidade de resultados melhores. Isso aconteceu em várias partidas do Campeonato Brasileiro, nos tirando aí uma condição de podermos estar um pouco melhor nesse instante, com uma outra condição e, de repente, brigando por uma outra posição. Eu espero que nós possamos amadurecer um pouco mais em razão desse quesito, que possamos encontrar uma estabilidade, uma regularidade, que é o que nós estamos buscando há algum tempo, para que nós possamos transformar tudo isso que nós estamos falando em resultados, que é tudo que nós queremos. Dorival aqui, Rafael Jacobucci, da Rádio Crack Neto 17. Dorival, até em relação à posse de bola desse meio campo do Corinthians. O que chamou a atenção do gol do Maicon foi as invertidas do Ranieri na saída de bola. Pelo menos ele deu 2 invertidas até originar o gol do Corinthians, o primeiro gol do time na partida. E o Maicon pisando na área. Eu queria que você falasse esses 2 pontos especificamente na armação da sua equipe. E uma segunda, se permite, se o Memphis tem condições de atuar quarta-feira, no teu ponto de vista. Obrigado. Eu acho que foram situações muito trabalhadas com os nossos meias chegando. Nós tivemos boas oportunidades com o Bidon na frente da área, com o Charles na frente da área e com o próprio Michael. Um time que teve uma boa mobilidade, agrediu muito a equipe do Vasco na saída de bola. Nós encurtamos o máximo possível o campo, não dando muitos espaços. É uma equipe muito bem treinada e que, naturalmente, encontra uma situação muito favorável, mas nós procuramos agrupar em determinado setor e, na retomada de bola, uma inversão rápida para que pudéssemos jogar. Eu acho que o gol aconteceu dessa maneira, uma troca de passes, uma inversão, a bola atravessada e a nossa chegada em velocidade. Não foi por um acaso esse gol, foi um gol muito trabalhado ao longo de toda a semana, porque imaginávamos que pudesse acontecer uma situação como essa. Memphis vem numa recuperação, está acelerando o processo, ainda em transição, mas naturalmente já um pouco mais confiante em relação ao que estava na semana anterior. Boa noite, Dorival, Davi, da Rádio Coringão. Queria que você falasse sobre a nossa lateral direita, né? Novamente, o Mateuzinho sentiu, a gente teve que improvisar o Félix Torres e saiu um gol originado pelaquela região. E agora, com a saída do Léo Maná por empréstimo, o quanto preocupa essa posição dentro do elenco? Obrigado. O Félix voltou a trabalhar nesse setor. Nós temos que valorizar, acima de tudo, a intenção dele de se dispor como um zagueiro a trabalhar por um setor que nós temos uma carência. E ao longo desses últimos 10 dias foi o que nós procuramos fazer. Um detalhe ou outro acontece, não é culpa, não temos que acreditar a culpa em cima dele. Ao contrário, ele entrou, por sinal, entrou muito bem, anulando várias das jogadas de um atleta perigoso pelo setor. Houve ali uma combinação da equipe adversária, eles acharam o segundo gol, mas de um modo geral assim eu fiquei satisfeito porque eu acho que ele pode ainda evoluir muito nessa função, fez jogos importantes para a gente, jogando nessa condição e é um garoto que merece muito respeito e consideração. Dorival, aqui, Lucas Faraldo do meu timão. Eu queria que você falasse um pouquinho do planejamento do Garro, né? Do porquê do Garro ter sido preservado especificamente no jogo de hoje. Na última partida, ele chegou a conversar ali com a imprensa e falou que dificilmente engataria 3 jogos seguidos por conta do joelho. Por que a escolha dele ser preservado do time titular hoje? Obrigado. Primeiro ponto, por essa colocação, feita por ele próprio. Segundo, ele retornou basicamente na quinta-feira aos treinamentos. Terceiro aspecto, teremos um campo muito complicado na quarta-feira, que exige demais. Se o tivéssemos aqui por 70, 80 minutos, talvez não o tivéssemos no jogo da quarta-feira. Então, isso tudo foi muito conversado com ele, com o departamento físico, e teremos o próprio jogo do Palmeiras na sequência. Então, não tem como fazê-lo. O Garro está passando por uma situação difícil, está sendo valente, está entrando na maioria dos jogos e podem ter certeza que daqui para frente nós vamos ter que conduzir dessa forma
dependendo das semanas e das características de cada partida. Dorival, aqui. Você falava agora também do jogo do Atlético Paranaense, o jogo decisivo, cada detalhe conta, e você antes tinha falado sobre tomar gols com um time, gols bobos, né? Gols que não tinham envolvimento da equipe adversária. Eu queria perguntar se você já se reclamou disso mais de uma vez, eu queria perguntar se você investiga, se a sua comissão faz alguma análise sobre isso, se procura alguma razão para isso, afinal de contas, como eu disse, cada detalhe conta, então, para o próximo jogo pode ser complicado, pode ser um fator complicador. Eu concordo, são detalhes que têm nos tirado uma possibilidade real de uma melhor condição na própria tabela de classificação. É preocupante, nós temos sim que observarmos e estarmos um pouco mais atentos, até porque você prepara a sua equipe para um envolvimento coletivo, para que não seja envolvida coletivamente. Isso não vem acontecendo. Porém, detalhes pequenos, técnicos, mínimos, às vezes nos tiram possibilidades reais. É preocupante sim e nós temos que dar uma atenção ainda maior. Dorival, aqui, Vitor Boni, Jovem Pan. Hoje foi um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem uma série de decisões vindo por aí nos próximos dias, mas amanhã tem ainda também um dia bastante importante pensando na instituição, que é uma eleição para presidente, para completar esse mandato até o final de 2026. Eu quero saber como que qual que é a sua expectativa para esse dia. É claro, talvez tenha um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz, sem esse rebuliço todo fora de campo no Corinthians. São 3 candidatos que podem ter opiniões diferentes com relação também ao seu trabalho. E talvez, um pouco mais de paz, talvez não receber mais tantas perguntas assim sobre o momento político. Qual que é a sua expectativa? Não, com tranquilidade. Eu entendo que é um momento que nós estamos vivendo. Graças a Deus, o nosso trabalho, a partir do instante que nós percebemos que estava envolvendo e de repente, interferindo no dia a dia do centro de treinamento, nós, com o Fabinho, procuramos neutralizar todas as situações possíveis, que aconteça o melhor para o Corinthians. Eu acho que isso que é importante. Teremos aí 3 candidatos, que se defina aquilo que é melhor e que o Corinthians, acima de tudo, tenha paz. Tenha paz para a gente poder trabalhar sem problema. Caso aconteça de um ou outro candidato não estar satisfeito com aquilo que esteja vendo, eu dou o meu melhor, acredito muito no meu trabalho e é natural que a avaliação ela aconteça de cada um, da forma como eles estejam vendo, participando, presentes, até porque nós estamos lá dentro fazendo o nosso melhor pelo Corinthians e eu não quero atrapalhar a vida de ninguém jamais, mas estou me doando bastante para que a gente possa recuperar toda essa condição e acredito que alguma coisa de bom esteja acontecendo, porque resultados não acontecem do dia para a noite. Eu acredito muito em processos, no respeito, acima de tudo, dessa condição que, para mim, faz com que equipes amadureçam e criem consistência ao longo de uma temporada. É isso aí, pessoal. Palavras de Dorival Júnior aí, técnico do Corinthians, que vem fazendo um excelente trabalho, por mais que venha oscilando aí o Corinthians em algumas partidas, mas não deixamos de dar o crédito para o Dorival Júnior, que vem fazendo um excelente trabalho no Corinthians, conseguiu aí vencer o Palmeiras em 2 competições. É isso mesmo, eliminar o Palmeiras em 2 competições, Paulista e também a Copa do Brasil. Então o Palmeiras já virou freguês nosso. É isso aí, torcida do Timão. Eu peço que vocês novamente se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem as notificações, que isso vai fazer enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. E sem mais enrolação, pessoal, muito obrigado por você ter assistido até o final e até o próximo conteúdo.